Essa é a verdade que o sistema não quer que você saiba. Enquanto você acreditar que salário é segurança, vai continuar preso em uma rotina que parece confortável, mas que na prática é só uma prisão invisível. Eu também já vivia assim. Acordava cedo, enfrentava trânsito, trabalhava até tarde, esperava pela sexta-feira como se fosse minha salvação. Mas a sexta nunca salvava. Era só mais um intervalo curto antes de recomeçar o ciclo de novo. A sociedade nos ensinou que ter carteira assinada é estabilidade, que trabalhar sem parar é virtude, que o carro novo, a casa financiada e os boletos pagos são sinal de vitória. Mas isso não é vitória. Isso é armadilha. A maioria das pessoas não é pobre por falta de esforço. É pobre porque não entende o jogo. Elas confundem passivos com riqueza. Acham que ter um carro financiado é sucesso, quando na verdade é dívida. Acham que casa própria é investimento, quando na maioria das vezes é passivo. Acham que salário fixo é liberdade, quando na realidade é só medo disfarçado de rotina. Foi só quando comecei a estudar educação financeira que percebi a diferença entre ativos e passivos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Passivos são coisas que tiram. Parece simples, mas quase ninguém aplica isso no dia a dia. Enquanto a maioria troca horas por salário, os ricos constroem ativos que trabalham 24 horas por dia, mesmo quando eles estão dormindo. E aqui entra uma das lições mais poderosas que aprendi com Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça. Hill dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Esse é o princípio do desejo ardente. Nada começa de fora para dentro. Primeiro, você precisa acreditar que pode, porque se a sua mente já acorda derrotada, acreditando que não dá, então você já perdeu antes mesmo de tentar. Hill também falava da importância da fé e da visualização. Isso não é conversa motivacional barata, é ciência da mente. Quando você cria imagens mentais de prosperidade, quando se vê vivendo de outra forma, começa a construir dentro de você uma nova realidade. O problema é que a maioria já se acostumou a viver pequena, sem sonhos, sem coragem de arriscar. Outro princípio fundamental de Hill é o mastermind. Ele entendia que sozinho você tem limites, mas cercado das pessoas certas, sua mente se expande. A riqueza nunca é fruto de uma só pessoa. É sempre resultado de uma rede, de uma conexão, de uma soma de inteligências. Quem você ouve, quem você segue, quem você permite influenciar seus pensamentos. Tudo isso molda a sua vida. Se você passa tempo em grupos que só reclamam, vai absorver isso. Mas se anda com quem pensa grande, seu padrão também se eleva. Quando comecei a entender isso, percebi que precisava mudar não só o que eu fazia, mas também com quem eu andava e o que eu consumia. É por isso que os ricos se cercam de mentes brilhantes. Eles não querem estar em rodas de reclamação, querem estar em rodas de criação. Mas nada disso funciona se você não tiver duas coisas: decisão e persistência. Hill era claro: os vencedores decidem rápido e persistem. Já os fracassados decidem devagar e desistem no primeiro obstáculo. Essa é uma diferença brutal. Todo mundo tem ideias, mas poucos decidem agir. E dos que agem, poucos persistem. O que separa quem conquista riqueza de quem não conquista não é talento, não é sorte, é disciplina e persistência. E aqui entra outro ponto essencial da educação financeira: a alavancagem. O dinheiro hoje não nasce do suor, ele nasce da inteligência aplicada. Enquanto uns estão respondendo e-mails, outros estão construindo softwares que respondem 1000 e-mails sozinhos. Enquanto uns prestam um serviço, outros criam cursos digitais que ensinam esse mesmo serviço para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Enquanto uns economizam centavos, outros investem em ativos que multiplicam capital. Isso é alavancagem. É quando uma pequena ação sua gera um resultado gigantesco. Pode ser através da tecnologia, da mídia, do capital ou de pessoas. Quando você cria um sistema que funciona sem a sua presença, você para de vender tempo. E quando para de vender tempo, começa a comprar vida. Essa foi uma das viradas mais fortes da minha vida. Eu percebi que esforço sem direção não é virtude, é vaidade disfarçada de produtividade. O mundo mudou, a tecnologia evoluiu,
Mas muita gente ainda vive como se estivesse em uma fábrica do século XIX, trocando 8 horas por um salário que mal paga os boletos e rouba a alma. Só que agora não precisa ser assim. Nunca tivemos tanto conhecimento gratuito disponível, tantas ferramentas à nossa disposição, tantas formas de criar ativos. E aqui está o ponto final. O verdadeiro prêmio não é o dinheiro, é a liberdade. É ter tempo livre para escolher o que fazer, com quem estar, o que construir. Dinheiro é consequência, liberdade é o objetivo. Essa é a base de toda a educação financeira. Essa é a base de Napoleon Hill. Essa é a base da Ver. Essa é a base da verdadeira riqueza. Eu sei que parece difícil no começo. Parece impossível até. Mas é como um músculo. Você precisa treinar. Precisa começar eliminando o desnecessário, cortando passivos, investindo em pequenos ativos, pensando em sistemas em vez de tarefas. Precisa aprender a usar sua mente como aliada, acreditar de verdade no que quer conquistar e persistir até o final. Porque no fim das contas, liberdade não é sobre status, não é sobre ostentar, é sobre viver a vida como você quer, não como os outros mandam. É sobre ter tempo para aprender, criar, investir em coisas que duram. É sobre sair da corrida infinita e começar a jogar o seu próprio jogo. E quando você entende isso, não tem mais como voltar. Porque o mundo começa a parecer distorcido. Você olha em volta e vê todo mundo correndo, exausto, como se a única saída fosse trabalhar mais. Mas você já viu a porta, e uma vez que vê, não tem como desver. Então eu te digo, o conhecimento está aí. As ferramentas estão ao seu alcance. O jogo está aberto. A única coisa que falta é decisão. Você vai continuar vendendo tempo ou vai começar a construir liberdade?